qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. La la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la la la. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz.
Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e só nos protege. Bom dia, irmãos, graça e paz. Queria saber de vocês aí como é que tá o som. Eu entrei agora, mas eu entrei errado. Mas já vai sair já o som. Mas já tá saindo agora. Só um minutinho que eu tô organizando aqui. Então vamos lá. Tá me ouvindo, irmãos? Então só segura o cachorro aí, por favor. Oi? Então vamos lá. Quem tá me ouvindo bem, me dá um ok. A gente tá em casa aqui, é assim mesmo. E aí, vamos lá. Então, só me dá um ok aí no comentário. Como é que está saindo o som, tá bom? Alguém me avisa aí, por favor.
Eu quero começar com uma leitura da Bíblia, Salmo de número 96, que diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo, para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, o mar e a sua plenitude, fogo, o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém e amém. Glória a Deus. Então vamos lá, a gente está aqui ao vivo, então se der algum probleminha, vocês me avisem aqui. Eu fico vendo aqui o povo me chamando no WhatsApp para ver o que está acontecendo. Então, vamos lá. Só uma coisa, a gente tem eu queria que a gente pudesse pensar nesse texto que a gente acabou de ler, que ele fala assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, bendizei o seu nome. Deus, ele é maravilhoso, porque ele nos dá um privilégio de nós servirmos a ele e louvar o seu nome. A igreja, ela pode não estar aqui, ela pode não estar fisicamente num lugar, mas ela está presente onde o povo de Deus está. Então, não importa se nós estamos online, não importa se nós estamos nas nossas casas ou se nós estamos no templo, sabemos que é importante que a igreja esteja sempre unida na busca pelo aprendizado e pelo crescimento espiritual. Então, é isso que nós queremos. Então, vamos louvar, continuar louvando o nosso Deus, porque ele merece todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Então, vou colocar um hino aqui. Se você puder louvar juntamente comigo, vamos louvar ao Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória
clamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim. E me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde fé adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém, irmãos. Então, grandioso és tu, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Nós estamos aqui com os nossos corações felizes em poder louvar o Senhor. E queria que a gente fizesse uma oração agora, nesse momento. Então, que você possa aproveitar agora e vai colocando seus pedidos de oração. Nós vamos fazer a oração no final. Então, lá no finalzinho, a gente vai orar pelos pedidos de oração que vocês colocarem agora aqui nos comentários. Então, a gente tem feito todos os cultos, todas as lives que a gente tem feito esse trabalho de orar. Precisamos orar pelo nosso país, precisamos orar pelos problemas, pelas situações que a nossa nação vem vivendo. Então é importante a gente sempre estar orando. Como está dizendo aqui a Rizal, aqui anima também a escola dominical. A gente tem que exatamente aqui, ó, falando sobre gostar. Eu amo a escola dominical. A escola dominical é uma grande bênção, né? Então a gente sabe o quanto é importante. A minha vida inteira eu fiz parte da escola dominical. E eu louvo a Deus porque a minha base bíblica foi toda praticamente aprendida na escola dominical. O que eu fiz no seminário depois só acrescentou, melhorou aquilo que eu já tinha como base na escola dominical. Então é muito bom a gente poder aprender mais do Senhor. Então, vamos lá. A gente vai estudar nessa manhã um tema que eu estive trabalhando ontem nele, e esse tema, ele fala sobre como anda a nossa mente, como andam os nossos pensamentos. A gente tem vivido tempos onde
a mente ela tem sido atacada, não é? São tantas coisas que têm acontecido e a nossa mente tem sido atacada constantemente por situações diversas, né? Então, o tema de hoje é a batalha pela sua mente. Então, é o que nós vamos falar agora nessa manhã. E quando nós falamos sobre batalha pela mente, um dos grandes desafios disso é justamente quando o nosso tempo está ocioso e a gente não sabe lidar com esse ócio improdutivo que muitas vezes nós estamos experimentando. Então, eu gostaria que você pudesse, junto comigo, refletir. O texto base para a nossa reflexão agora, ele é o texto de Romanos, no capítulo 12. Então, se você puder me acompanhar na leitura, se você estiver apenas ouvindo, nós vamos então ler um pouco esse texto. Então diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que em Deus repartiu a cada um. Então, nós temos esse desafio de ter a nossa mente trabalhada pelo Espírito Santo, trabalhada pela palavra de Deus. Então, nós precisamos entender o quanto é importante a gente ter uma mente saudável e uma mente cristã, além de apenas, não somente uma mente saudável, mas uma mente convertida, transformada pela palavra de Deus. Então, o texto de Romanos começa dizendo isso. E versículo 2, ele fala: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, precisamos ter uma mente tratada pela palavra de Deus, tratada pelo Espírito Santo de Deus, e muitos são esses aspectos que a gente vai trabalhar agora nessa manhã. Depois eu mostro para vocês o livro que eu estou usando como base, um livro que eu recomendo, muito bom, editora Cultura Cristã, a editora da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu quero que você aprenda um pouquinho comigo, que a gente possa compartilhar nesse momento. Quiserem colocar alguma pergunta, alguma colocação nos comentários, aproveita que a gente vai colocar sua participação também, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente deve pensar é que existe um inimigo, e o nome dele é Satanás, o diabo. Ele trabalha 24 horas tentando minar a nossa mente e ocupar a nossa mente. A batalha mais intensa que a gente tem, ela não está ligada aos fatores externos, mas aos fatores internos. O apóstolo Paulo, as suas diversas cartas, ele vai falar sobre a maneira de pensar, o que deve ocupar o nosso pensamento, quais são as coisas que nós devemos buscar nesses momentos onde o diabo tem tentado lançar sementes para destruir a nossa mente. Tem aquele ditado que diz assim: cabeça vazia, oficina do diabo. Isso é uma realidade, irmãos. Porque toda vez que a nossa mente ela está
desocupada, e é o momento oportuno onde o inimigo vai trabalhar contra nós. Então, nós precisamos ter a nossa mente sempre ocupada por coisas relativas à palavra de Deus. O apóstolo Paulo ainda diz na carta aos Coríntios, segundo os Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 5, ele diz assim: porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir as fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, Paulo ele fala de uma forma muito importante para nós aqui sobre a luta que nós temos, que é justamente contra ações que tentam destruir a nossa mente. Quando ele fala para destruir fortalezas, essas fortalezas são o que a gente chama de bloqueios mentais. Essas fortalezas são bloqueios mentais, pretensões, argumentos criados contra o conhecimento de Deus. Então, são coisas que o inimigo usa contra nós para tentar desconstruir a nossa maneira de pensar. Então, o que ele quer fazer é destruir a mente cristã. Ele quer que a nossa mente seja cauterizada pelo pecado e pelas coisas que o mundo ama. Uma das coisas que a gente pode observar hoje em dia é que tem algumas dessas fortalezas mentais. Eu vou citar aqui. Por exemplo, o materialismo. Muita gente é extremamente materialista. Pessoas que amam apenas a si mesmo, amam apenas aquilo que é material, só dão valor para aquelas coisas que, se você tiver um bom carro, uma boa casa, morar num bom lugar, se tiver uma boa posição social, tem pessoas que somente se importam com isso, elas estão preocupadas apenas nesse lado material. Tem aquelas pessoas, o mundo também, ele tem como fortaleza o hedonismo. Para quem não sabe o que é hedonismo, o hedonismo é o culto a si próprio. É aquela pessoa que só pensa nela, o egoísmo. Nós vivemos numa sociedade muito egoísta, autocentral, ególatra, né? Que ama a si mesmo, que apenas vive em prol de si mesmo. A gente pode ver muitos dos nossos filhos, jovens, eles querem apenas experimentar aquilo que lhes agrada, eles não querem ter compromisso com nada, eles muitas vezes lutam contra responsabilidades, e a gente vai vendo essas situações. A gente tem também o darwinismo, que é um argumento que eles dizem que é científico, né, nas escolas, mas que eu, sinceramente, não considero totalmente científico o darwinismo. Ele é mais filosófico do que científico, na minha opinião. Então, que acreditam que o homem vem de um processo evolutivo. Irmãos, a Bíblia é muito clara, Deus criou o homem, Deus criou a natureza, e esses são pensamentos que tentam tirar de Deus a sua soberania, dizer que Deus não existe, que Deus é uma invenção da mente humana para tentar acalmar o coração inquieto do homem, para que ele tenha algo para se apoiar. Então, isso é uma mentira que a sociedade coloca. O outro conceito é o relativismo. O relativismo, ele tenta dizer que tudo que a Bíblia diz que é pecado e que não deve ser feito, tudo isso é relativo. Então, o que é pecado para você pode não ser pecado para mim. Na verdade, a Bíblia é muito clara, pecado é pecado e tem nome. A Bíblia lista em diversos textos o que é o pecado, e nós precisamos lutar contra esse relativismo. O comunismo, que são ideias que vêm de um pensamento totalmente anticristão. Então, toda vez que nós vemos o comunismo, nós às vezes olhamos para a ideia do comunismo e a gente fala assim, olha, o comunismo é bom,
porque ele prega a ideia de que todos os bens da nação devem ser divididos entre todos igualitariamente. Você já viu alguma nação comunista onde o seu líder máximo ele vive igual aos outros demais? A gente só vê nações comunistas onde o povo é pobre e os seus governantes estão lá ricos, abastados. Eu não vou discutir política aqui, mas o que eu posso dizer claramente é que o comunismo é totalmente anticristão. E é um pensamento maligno que nós devemos tomar cuidado. A outra ideia é contra também uma fortaleza, que é o ateísmo, que é a descrença total em Deus. Pessoas que pregam ideias, filosofias que são totalmente opostas a Deus. Isso é uma blasfêmia contra Deus quando nós negamos a existência de Deus e o seu caráter. Além disso, uma fortaleza também pode ser uma atitude pessoal. Preocupações podem ser fortalezas. Então, por exemplo, se a sua mente está repleta de preocupações, então você pode estar sendo minado e pode estar sendo prejudicado a sua saúde mental por conta dessas preocupações. Tem pessoas que precisam da aprovação dos outros, elas precisam ter sempre aquela ideia de que, será que o que eu estou fazendo é bom, é o suficiente? Então, muita gente vive dessa forma. Então, gente que depende da aprovação dos outros. Isso é um tipo de fortaleza que quer destruir a nossa mente. Qualquer coisa que transforme em ídolo pode ser uma fortaleza. Então, muita gente coloca coisas acima de Deus e idolatra coisas acima de Deus. Tem gente que idolatra político. O político faz o que ele quiser lá, ele rouba, ele mente, ele faz um monte de coisa errada. Tem gente que ainda continua lá idolatrando o político. Então, isso é um perigo para a mente cristã. O cristão deve ser sadio, saber ver o que é certo, o que é errado, e nunca colocar em homens totalmente a sua confiança. Pessoas que são escravas do medo de tudo, não sabe, não consegue dar um passo adiante se não tiver uma sensação de segurança, então fica totalmente com medo. Pessoas que são escravas da culpa, passaram a vida inteira se sentindo culpadas por um erro que cometeram. Lembre-se que Jesus, ele leva na cruz todos os nossos pecados e ele nos perdoa de todos os pecados. Pessoas com ressentimento. Então, uma mente ressentida, ela é uma mente que adoece. Você vai se autodestruindo. Então, você precisa ter um coração com capacidade de perdoar. Cristo pode te dar essa segurança, essa capacidade para você perdoar. Então, e outros também, com insegurança. A Bíblia, como nós lemos aqui no texto de Coríntios, ele fala sobre levar cativo todo o pensamento. Então, quando ele fala sobre isso, a palavra grega no original, que fala sobre levar cativo, significa controlar, conquistar, levar algo a se submeter, fazer com que se renda. Então, um desafio nosso para a nossa mente, irmãos, é que a gente tenha o total controle da nossa mente. Mas como assim? A mente, a minha cabeça, eu não tenho controle dela? Muitas vezes nós não temos. Nós somos escravos de coisas que assolam a nossa mente. Esses tempos que nós estamos vivendo são tempos que geram muita insegurança e muita ansiedade nas pessoas. E nós precisamos que a nossa mente seja alimentada por Deus, alimentada pelas coisas de Deus, para que ela se torne saudável. Então, quando eu falo sobre a batalha pela nossa mente, eu falo que nós precisamos trabalhar a nossa mente para que ela seja renovada, como Paulo fala em Romanos 12, que ele fala de uma renovação da mente, que ele fala de uma metanoia, de uma transformação constante.
Muitos usam a figura da lagarta para ilustrar isso. A lagarta, enquanto lagarta está ali rastejando, e é um bicho feio, um bicho que não é muito agradável de se ver, mas quando nós vemos o agir de Deus, aquela lagarta forma um casulo e fica ali um tempo sendo trabalhada pela mão de Deus, tecida pela mão de Deus, e logo dentro em breve aquele casulo se rompe e nasce uma linda borboleta. A nossa mente, ela deve ser tratada da mesma forma. Então, como assim, pastor? Você deve entender que Deus, ele vai dar o tempo em que você vai ter que rastejar, em que você vai ter que atravessar por situações complicadas, mas ao mesmo tempo, ela mostra que Deus tem o seu tempo certo de trabalhar conosco. Então, o que a gente precisa é que a nossa mente esteja pronta a ser trabalhada por Deus. Estou me avisando aqui que o slide está meio cortado, eu vou diminuir aqui para a gente poder ver. Eu vou usar o PowerPoint na posição normal. Então, irmãos, vamos lá. Então, ele fala sobre levar cativo todo o pensamento. Então, nós precisamos aprender a controlar o nosso pensamento, e somente podemos fazer isso com o trabalhar de Deus, com o agir de Deus. Então, vamos ver algumas coisas, por exemplo, que nós precisamos desconstruir sobre o que a gente imagina ser da nossa mente. Primeira coisa é que nós precisamos entender que, segundo o que a própria palavra nos mostra, que a nossa mente, ela pode nos enganar. Então, primeira coisa não acredite em tudo que você pensa. Ah, mas como assim, pastor? A gente tem a tendência de acreditar que todo pensamento que vem dentro de nós é verdadeiro. Porém, o simples fato de você pensar em algo não o torna verdadeiro. Vou explicar isso. Muitas vezes a gente pensa assim: ah, mas o meu pensamento está certo, está correto. Seu pensamento tem quais motivações? Será que o seu pensamento é motivado pela palavra de Deus? Ou será que o seu pensamento é motivado por alguma intenção carnal? Então, esse é um fato que nós precisamos pensar. Vou te exemplificar, segundo as Escrituras. O texto diz aqui: porém, nós temos a influência do pecado, que faz com que as nossas mentes sejam cheias de dificuldades, de problemas que nós precisamos tratar segundo a palavra. Então, uma mente pode ser confusa, uma mente pode estar ansiosa, encoberta. Então, quando a mente está ansiosa, encoberta, ela acaba tendo a sua maneira de pensar deturpada por essa ansiedade. Uma mente pode ser má, ou seja, os seus pensamentos direcionados para aquilo que é mal. Ela pode ser inquieta. Então, muitas pessoas que não conseguem se autoconter, principalmente uma mente que trabalha de forma muito acelerada. Então, ela pode ser induzida ao engano. Muita gente fala assim: olha, falei sem pensar. Então, você pensou errado e agiu errado. Então, tudo que a sua mente faz, automaticamente, o que a sua mente produz ali, o que está sendo trabalhado dentro da sua cabeça, ela vai gerar em você atitudes concernentes à sua maneira de pensar. Uma outra coisa é que a sua mente pode ser também perturbada. Tem muitas pessoas que tinham na sua mente a sua mente perturbada. O rei Saul, por exemplo, ele é um exemplo na Bíblia que fala de uma pessoa que era perturbada. Ele era perturbado, era uma pessoa que tinha sérios problemas, e a gente precisa disso. Uma outra coisa: existem pessoas que têm uma mente pervertida. Já viram pessoas que têm a ideia de ver sempre tudo maldade, de ver sempre
em tudo coisas que são desagradáveis, coisas que levam sempre à tendência de pensar o mal. Então, nós temos também uma mente pecaminosa. Irmãos, eu não estou dizendo que é A ou B, todos nós temos um pouco disso. E nós precisamos ter discernimento de buscar em Deus os elementos da graça. Uma outra coisa importante que a gente precisa ter consciência de que muitos têm a mente embotada, cega, corrompida, mentes que estão isoladas em um conceito, mentes que estão enganadas por um erro, por uma condição pecaminosa. E isso todos nós, esses elementos citados aqui no slide, todos nós temos também um pouco disso na nossa mente. O que nós precisamos é o trabalhar, o agir de Deus para poder livrar a nossa mente dessas condições. Uma coisa importante que a Bíblia nos mostra, nós somos pré-condicionados ao equívoco. Então, é comum que a gente cometa erros, porque nós somos falhos, nós somos humanos. Muitas vezes a gente olha pessoas e fala assim, olha, mas ele é uma pessoa justa, honesta, ele não comete erros. Sim, ele comete erros. Todos nós cometemos erros. Por mais justos, honestos, por mais que a gente busque santidade, por mais que a gente tente se aperfeiçoar, todos nós estamos sujeitos a erros. Conceito que a Bíblia diz para nós. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Ele fala assim: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Olha como a nossa mente é. O que Tiago está dizendo aqui? Ele está dizendo que nós precisamos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para ficar irado. Então, ele diz isso, ele fala exatamente isso. Eu sei que o slide está pequeno, mas é porque não está dando para abrir. Quando eu abro ele fica muito grande e corta as partes. Estou tentando acertar isso aqui. Então, do jeito que está aí pequenininho, se você puder, vira o seu celular assim, quem tiver no celular, ou no computador, coloca em tela cheia, você vai conseguir enxergar bem. Então, vamos lá. Então, ele diz aqui, portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade. São coisas que estão dentro da nossa alma. Pedro usa o termo despojando, ou seja, tirando de si, jogando fora tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que é maldoso. Então, a nossa mente, ela precisa ser trabalhada. Uma coisa importante, não sejam, ele diz aqui, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Não adianta só ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e não deixar ela penetrar no seu coração, na sua alma, de modo que ela mude o seu caráter, mude as suas intenções, a sua maneira de pensar. Segundo lugar, proteja a sua mente do lixo. Então, que tipo de lixo nós estamos falando? A Bíblia mostra o seguinte: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por exemplo, que eu coloquei aqui no slide. Se você alimentar o seu computador, o seu smartphone, o celular,
com dados de péssima qualidade, o resultado vai ser terrível. Então, vai entrar vírus, o computador vai ficar lento, o celular vai ficar travando, você vai tentar utilizar isso e vai ficar cheio de problemas. A nossa mente é a mesma coisa. Então, se você alimentar a sua mente com lixo mental, então ela vai automaticamente, esse lixo mental vai jogar lixo na sua vida. Então, o que você fizer na sua mente, naquilo que você está colocando aqui dentro da sua cabecinha, vai gerar automaticamente ações, resultados que vão provocar em você consequências que vão ser como um lixo na sua vida, destrutivo. Então, a Bíblia diz aqui em Provérbios 15, 14, o sábio tem fome de conhecimento, enquanto os tolos se alimentam de insensatez. Então, o que nós precisamos? Alimentar a nossa mente de sabedoria. Então, vamos lá. Tem 3 tipos de alimento que a nossa mente pode se alimentar. Então, tem aquela comida para o cérebro. Tem gente que fala, e de fato alguns nutricionistas falam que tem comidas que elas fazem bem para o nosso raciocínio. Elas desenvolvem melhor a nossa maneira de pensar, elas desenvolvem melhor a maneira como nós conseguimos melhorar a nossa capacidade de pensamento. É isso que quer dizer. Tem aquilo que é chamado de junk food. O que é o junk food? É o lixo, comida fast food. Então, quem gosta de lanche, por exemplo, se você for no Burger King, no McDonald's, no KFC, eu amo lanche, gosto muito de lanche. Porém, o lanche, o que ele faz? O lanche, ele só tem caloria. Então, a caloria, ela tem um papel bom dentro do nosso organismo e ela também pode ser prejudicial se ela é consumida em demasia. Então, o que você come no sentido de um junk food, eu não estou falando de alimento apenas estomacal, mas estou falando da sua mente. Tem muitas coisas que podem ser junk food, tem muita coisa que a gente alimenta a nossa mente momentaneamente e aquilo sacia por um momento e depois a gente continua com fome. Então, a boa comida, ela te sacia por mais tempo, ela sustenta você mais tempo e ela te alimenta, não somente no sentido de encher a barriga. O cérebro da gente funciona da mesma forma. O que você utiliza naquilo que você se alimenta, ele pode gerar em você uma saciedade momentânea, mas o seu cérebro depois vai precisar de um alimento saudável. Então, às vezes a gente alimenta a nossa mente com distrações. Vou dar um exemplo, você fica o dia inteiro no celular e você fica vendo um monte de coisa. Aquilo momentaneamente ocupa a sua mente, mas não te alimenta de forma saudável, não te mantém numa estrutura saudável. E tem os alimentos tóxicos. Tem muitas pessoas que estão alimentando a sua alma de coisas tóxicas. E já ouviram falar muitas vezes de pessoas que são tóxicas? Gente que a gente se aproxima delas e essas pessoas sempre estão com uma palavra negativa, sempre estão com uma maneira de pensar ruim. Então, são pessoas que dentro do seu interior foram intoxicadas por pensamentos ruins, como eu já mencionei para vocês algumas vezes. Então, nós precisamos alimentar a nossa mente de coisas espiritualmente sadias. Esse é o nosso grande desafio. Então, os alimentos que aumentam a nossa inteligência são alimentos que vão gerar em nós santidade, maturidade espiritual. Então, busque esse tipo de coisas. Leia livros, assista vídeos, ouça músicas que possam gerar em você coisas que vão dar crescimento espiritual. O junk food ele apenas enche momentaneamente, mas não tem consistência e não produz nada saudável. Tem coisas que não são ruins, porém não são necessariamente boas. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12,
diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Então, são coisas que a gente deve saber analisar se vão fazer bem para nós ou não. Então, muitas vezes a nossa mente tem sido alimentada por esse tipo de coisa. E tem aqueles que se alimentam de coisas tóxicas, coisas que nós sabemos que são totalmente opostas à palavra de Deus. Nós devemos fugir dela, pois essas coisas nos destruirão. O Salmo capítulo 1 ensina muito bem como nós podemos alimentar nossa mente de coisas saudáveis. E como nós precisamos fazer isso? Salmo 1 diz assim: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores e nem se junta à roda dos zombadores. Eu usei uma versão diferente para tentar colocar uma linguagem mais fácil para a gente entender. Então ele fala: feliz é aquele que não segue o conselho do perverso. Então, se você sabe se uma pessoa tem más intenções, você deve fugir desse tipo de relacionamento, esse tipo de amizade de pessoas que te conduzem ao erro, te levam ao pecado. Um outro conceito é: não se detém no caminho dos pecadores. Então, nós precisamos andar em caminhos que sejam caminhos de Deus. E, para isso, nós precisamos andar com pessoas que são de Deus. Tem uma frase que diz assim: você é a média das pessoas com que você anda. Então, uma coisa importante: o seu pecado, ele é alimentado pelo tipo de convívio de pessoas que você pratica no dia a dia. Então, se você somente andar com pessoas que têm caminhos errados, fazem coisas erradas e etc., você certamente vai ser levado também a cometer esses erros. Nós precisamos ter amizades de pessoas que precisam ouvir de Deus? Sim, nós precisamos. Mas você deve ser maioria e influência. Você nunca seja uma minoria e onde a sua voz seja mínima dentro desse contexto. Então, esses são exemplos aqui da nossa palavra, da palavra de Deus. Então, vamos lá. Como nós podemos proteger a nossa mente? Vocês estão gostando, irmãos, do estudo? Se alguém estiver gostando do estudo, fala aí alguma coisa no comentário, faz um comentário sobre o que nós estamos falando. Então, vamos lá. Como proteger a sua mente? A Bíblia diz aqui em Filipenses 4, 6 a 8, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que ele fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável, pensem no que é excelente e digno de louvor. Então, nós estamos trabalhando o conceito de que a mente precisa ser alimentada de coisas que sejam boas. Então, o conceito é esse, irmãos. Orem a Deus pedindo aquilo que precisam. E quando a gente fala sobre pedir o que eu preciso, é ter consciência de que aquilo que eu preciso é o que é necessário para me suprir. Então, Deus está provendo o alimento para você na sua casa? Deus está te dando um teto para você poder descansar, uma cama para você poder se deitar, um travesseiro para reclinar a sua cabeça? Deus está te dando uma família para te apoiar nos momentos difíceis? Então, são coisas que você deve se apoiar e dizer: espera aí, olha, eu não preciso de mais nada porque Deus está me dando tudo. E é esse o fato. O ponto em questão é esse. Então ele fala: então como eu vou alimentar a minha mente? Eu vou buscar, então, entendimento para guardar o meu coração. E o que diz aqui? Quero
quero lhes dizer só mais uma coisa: concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável. Então procurem essas coisas. Continuando aqui. Então, como que você vai alimentar a sua mente nessas 3 características? Primeiro, oração. Segundo, tipo de conversa. Terceiro, foco concentrado. São 3 coisas importantes: oração, tipo de conversa, foco concentrado. Se você orar, você vai entender que Deus vai alimentar a sua mente com coisas boas. A oração, por exemplo, diz aqui, o que eu anotei para vocês aqui. Devemos orar por tudo. Se você orasse na proporção com que você se preocupa, teria menos com que se preocupar. Isso é uma frase do Rick Warren. Ele diz que se você orasse na proporção das suas preocupações, você não teria tempo para as preocupações, porque a sua mente estaria ocupada. Uma outra coisa importante é conserte seus pensamentos. Como? Com foco concentrado. Substitua a tentação, pois o que você apenas resiste permanece. Quanto mais você bate em um prego, mais cravado ele fica. Volte a sua atenção para outra coisa. Então, o importante aqui é o seguinte: por que ele está dizendo isso? Eu vou explicar isso que ele acabou de dizer. Diz o seguinte: quando você pensa assim, eu quero fazer um regime, eu preciso emagrecer, está fazendo barulho aí, eu preciso emagrecer, e aí você começa a se concentrar e dizer assim, eu tenho que emagrecer, eu tenho que emagrecer, eu tenho que emagrecer, eu tenho que fazer regime, eu não posso comer, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Quanto mais você pensa em que você não pode fazer uma coisa, mais você tem vontade de fazer. Então, a gente precisa entender que Deus quer que a gente ocupe a nossa mente com foco em coisas que sejam dele. Esse é o fator primordial. Quando a gente ocupa a nossa mente com focos que sejam pecaminosos, a gente só vai ficar pensando no pecado. Eu não posso cometer esse pecado, eu não posso cometer esse pecado. Ah, mas eu não posso. E aí a gente começa a pensar no pecado, quando vê, já fez. Esse é o grande problema. Então a gente tem que consertar o nosso pensamento, tirando o foco, trabalhando em outras coisas. Terceiro lugar, nunca pare de aprender. Então, diz aqui, diz assim, o nosso texto, a nossa mente precisa ser constantemente renovada de conhecimento. Quanto mais aprendemos coisas novas, mais a nossa mente fica saudável e imune a doenças. Quer ver uma coisa legal, importante? Eu estava vendo um neurocientista dizendo, uma coisa importante busque, por exemplo, cursos, coisas novas. Então, quando a gente busca um curso, uma coisa nova, mas como assim? Eu vou dar um exemplo. Eu estudei a minha vida inteira teologia. Então, eu só fiz especializações, cursos voltados na área de teologia. Quando eu passei por uma situação na minha vida que eu precisei aprender coisas novas, e aí eu comecei a trabalhar com estamparia, e eu fui aprender serigrafia. A serigrafia é hoje, para mim, um tratamento. Por quê? Toda vez que eu estou lá fazendo uma tela, preparando uma estampa, aquilo é gostoso para mim, é uma distração, é algo agradável. Então, é uma coisa que eu descobri numa situação que eu não esperava. Eu nunca imaginei que eu ia fazer isso na minha vida. Hoje eu gosto de fazer isso para ganhar dinheiro, claro, mas eu gosto de fazer isso também como hobby. Adoro fazer uma camiseta, preparar uma estampa, fazer uma arte, são coisas que eu gosto. Então, toda vez que você aprende uma coisa nova, sua mente se renova. Outra coisa importante, leia coisas diferentes da que você está acostumado. Às vezes você só lê um tipo de coisa, você só vê um tipo de coisa e você não lê autores diferentes, temas diferentes, e a sua mente fica ali cauterizada. Tem gente que fica, por exemplo, no Facebook o dia inteiro.
e aquela pessoa o dia inteiro no Facebook lendo coisa de política, gente brigando por causa de política, brigando por causa de político, gente brigando e discutindo e tal, e tal, e tal. O que acontece? Seu coração, sua mente fica acelerada, você fica transtornado, preocupado, aquilo só vai gerando na sua mente mais ansiedade ainda. E aí muita gente que fica na internet o dia inteiro, de 5 minutos, postando coisa que não tem nada a ver, irmãos. Eu postei essa semana na minha timeline uma frase que eu falei o seguinte, observa na sua timeline, ou seja, naquilo que você posta no seu Facebook, as últimas 5 coisas que você postou. E aí eu fiz essa análise no meu Facebook. O que eu vi? Eu posto coisas da igreja, eu posto coisas da palavra de Deus, de vez em quando eu posto um posicionamento político, é claro, todo mundo tem que ter o seu posicionamento político, mas isso para mim não é a base da minha vida. Então, o que a gente faz? Eu posto coisas de família que me trazem alegria, felicidade, posto coisas que falam de Deus. Então, irmãos, vou dizer uma coisa, às vezes o cara é pastor, o irmão está lá, é pastor, você não encontra um versículo bíblico na linha do tempo dele. Tem irmão de igreja que é líder, você não encontra uma palavra de Deus. Eu vejo, às vezes, coisa em Facebook de crente com palavrão, coisas que são totalmente opostas. Então, são pessoas que perderam a noção do que estão fazendo. Então, a gente precisa buscar coisas, ler coisas, fazer coisas que nos gerem maturidade espiritual, crescimento, santidade. Outra coisa importante, quando voltar à igreja, na igreja, você pode se dispor a realizar uma coisa que você nunca fez, um trabalho que você nunca se envolveu, uma área da igreja que você pode ajudar ali com o seu conhecimento, buscar novos hobbies que tornem a sua mente mais produtiva, saudável, praticar um esporte, fazer coisas que possam produzir coisas novas para você na sua vida. Então, busque novos hobbies que tornem a sua mente mais produtiva. Deus nos deu muitas alternativas e permite que possamos viver e buscar novos horizontes. A palavra discípulo significa estudante. Somos eternos aprendizes do eterno e não podemos ficar estagnados. Por fim, terminando aqui, a renovação das nossas mentes acontece com a abertura de novas oportunidades de aprendizado. Uma pessoa que fica parada não somente fica estagnada, como também começa a atrofiar. Então, são conceitos aqui muito importantes que eu trouxe para vocês nessa hora, para a gente refletir, tá? Então, eu quero te desafiar a buscar novas coisas para alimentar a sua mente, irmão. Como eu disse no início, você pode colocar os seus pedidos de oração. A Camila Latança, ela falou aqui, e é verdade, muitos cristãos se atacando no Face devido à política. Acho isso muito triste. Deveriam estar orando e não ofendendo as outras pessoas. Camila, concordo com você totalmente. Então, tem outro comentário aqui da Miriam. A Miriam disse aqui, temos que ter discernimento para não criarmos divisão política entre os irmãos. Isso é mente que está sendo transformada em instrumento do diabo para gerar mais e mais confusão. A gente precisa lutar contra isso, irmãos. Nada contra você ter a sua opinião, mas a gente precisa buscar também coisas de Deus para a nossa vida, irmãos. Deus é tão bom, deu tanta coisa boa para nós, e a gente, às vezes, perde tempo precioso fazendo exatamente o que não deveria. Então, eu vou colocar mais um hino, nós vamos cantar um hino, e após o hino, irmãos, nós vamos fazer as nossas orações. Então, quem tiver pedido de oração, pode já ir colocando nos comentários.
Só um minutinho. Aqui, irmãos. Vamos lá. Então, isso aqui não é magia, é tecnologia. E o pastor faz o possível aqui. Então, vamos lá. A gente vai cantar o hino 77, firme nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, vivo pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a meu parar, mesmo em tempestade vou sem vacilar. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas sempre vejo assim. Purificação não sempre para mim, tenha liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre a sua cruz, cada dia mais serena em sua luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém, irmãos. Graças a Deus. Então, a gente vai orar aqui. Então, são vários pedidos que os irmãos estão colocando. Então, vamos lá, meus queridos irmãos. Então, gostaria que a gente orasse pelas igrejas. As igrejas estão tendo muitas dificuldades. Terça-feira vai ter uma reunião do nosso sínodo, aqui, Sínodo Leste de São Paulo. Nós vamos fazer uma reunião pela internet, pelo aplicativo, com a participação de vários pastores e presbíteros da nossa região aqui. Então, para a gente dialogar sobre como está sendo a situação das igrejas. Muitas igrejas estão tendo uma queda muito grande na arrecadação. A igreja de Vila Lais também, nós sabemos que
por conta de irmãos que estão sendo demitidos, irmãos que estão tendo redução de salário, muito provavelmente haverá também diminuição nas nossas arrecadações, irmãos que não estão podendo trabalhar por conta das restrições da quarentena. Então, nós precisamos orar por isso, meus irmãos, porque a igreja precisa também do sustento e, às vezes, essa situação toda que está acontecendo no nosso país, ela pode gerar isso. Então, se você está assistindo, quiser fazer uma oferta para a nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Vila Laismo, ou o seu dízimo, você pode me procurar em inbox, pode falar comigo. Eu vou colocar meu WhatsApp aqui na tela. E esse WhatsApp é para atendimento pastoral. Então, nós podemos conversar pelo WhatsApp, marcar um horário na igreja, caso você seja aqui de São Paulo. E é importante a gente estar caminhando junto. Então, pastor, eu gostaria de fazer uma oferta para a sua igreja. Se você não é daqui, não é membro da Vila Laismo, quiser fazer uma oferta para a igreja, você pode me procurar nesse WhatsApp, que eu vou passar para você o número da conta da igreja, para você fazer a transferência, tá? Então, nós vamos orar por isso também. Uma outra coisa muito importante, os irmãos estão pedindo aqui vários motivos de oração, né? Aqui a Camila, oração pela Ana Paula, Marcondes, Ili, Ana, famílias da nossa igreja, agradecimento pelas bênçãos recebidas essa semana, oração pelo pastor, presbíteros, diáconos. Importante, irmãos, queria só lembrar aqui os membros da igreja que puderem repassar os seus dízimos para os diáconos, tá? Para que eles possam repassar o dízimo para o tesoureiro, para que a nossa igreja possa honrar os seus compromissos, tá? Então eu peço de coração que vocês possam fazer isso, a gente poder, como igreja, também honrar os nossos compromissos, tá bom? Então é isso. Marcondes, né? A Camila está lembrando, falecimento da irmã do Marcondes. Vamos orar também pela vida dele aqui, tá bom? Então vamos lá. Fechar os nossos olhos, você que puder, ore comigo nessa hora. Pai querido, Deus santo, Deus misericordioso, tremendo, nós oramos aqui e clamamos ao teu nome. Viemos pedir, ó Deus, que o Senhor, Deus santo, trino, possa fazer resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. E que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a superar todas essas dificuldades. Eu venho pedir aqui, ó Pai, pelas igrejas, presbiterianas ou não presbiterianas, não importa, igrejas que pregam o teu evangelho, que estejam agora, nesse momento, atravessando essa turbulência. Que o Senhor abençoe os membros dessas igrejas, que eles possam estar empregados, que o Senhor possa abrir portas de emprego, que o Senhor possa manter os seus empregos, aqueles que ainda estão trabalhando, que o Senhor possa dar condições para que eles possam encontrar recursos para sustentar a sua família, a sua casa. Eu te peço pelos enlutados, a família do Marcondes, Senhor, que o Senhor esteja com ele, que o Senhor esteja dando saúde para ele, plena recuperação, que ele possa sair desse problema do coronavírus, que ele possa ser curado pelo Senhor. Eu te peço também, ó Deus, pela Liliana, te peço, Senhor, pelos nossos irmãos aqui da igreja, todos, ó Deus, que estão passando dificuldades, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, ó Deus, com enfermidade, seja ela emocional, seja ela física, Senhor, que o Senhor venha com a tua mão santa nessa hora, esteja abençoando, visita agora esses lares, visita os leitos de hospital, seja, Senhor, com o nosso país, ó Deus, que em nome de Jesus, o nosso país, ele possa ser transformado, Senhor. Então, que o Senhor abençoe nessa hora, ó Pai, o Osmar Francisco, que o tio da Lili, que o Senhor esteja com ele nessa hora, Senhor, que esse homem que está na UTI, abençoe, Deus santo, Deus tremendo,
Ó Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor. Clamo a Ti por cada vida que agora ora junto comigo e por cada irmão que agora lembra no seu coração, no seu pensamento, de alguém que precisa também de uma bênção, de uma graça vinda das Tuas mãos. Obrigado, Jesus. É o que nós oramos e colocamos nas Tuas mãos esses pedidos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, muito bom. Graças a Deus nós não tivemos muitos problemas técnicos dessa vez. Nós conseguimos fazer a nossa escola dominical, nossa live. Logo mais à noite nós vamos ter o culto, 19 horas. Se você puder participar conosco, compartilhar, passar para outras pessoas. Então é isso aí, irmãos. Até a próxima. Deus seja com cada um de vocês. Tenham um bom domingo, bom almoço aí, para que Deus possa te alimentar e à noite nós estejamos juntos. Um aviso para os irmãos da Igreja de Vila Lais. Se você tiver para entregar o seu dízimo, a sua oferta, e você quiser entregar lá na igreja, caso você não conseguir no banco fazer o depósito, nós estaremos lá a partir das 6 horas. Você pode deixar em mãos com o presbítero, o diácono da igreja, o seu dízimo, e nós estaremos repassando ao tesoureiro, tá bom? Então, Deus abençoe vocês e que tenham um bom domingo abençoado na presença do Senhor. Amém? Tchau, tchau.